Contar a história do futebol amador de Curitiba sem passar pelo Iguaçu de Santa Felicidade é deixar de lado o recheio do bolo. Além do Iguaçu, o Trieste, o Combate Barreirinha, o Vila Fani e outros tantos são o futebol amador do estado. Tudo isso para introduzir na conversa o seu José Tualdo Sobrinho, o seu Pipite, que acompanha a história do Iguaçu desde a sua fundação em 1919. De engraxate e auxiliar de roupeiro, quando garoto, a presidente do clube durante 40 anos. Esta é a história do Iguaçu e de todo o futebol amador do estado e do seu Pipite, o nosso persona de hoje. Seu Pipite, primeiro, muito obrigado por receber a gente, para abrir essa nossa conversa. Conta aí pra gente o que nasceu primeiro, a paixão pelo Iguaçu ou a paixão pelo futebol? Ou tudo é uma coisa só? Não, olha, Brandão, eu nasci as duas coisas juntas. A paixão pelo clube, pelo Iguaçu, e a paixão pelo futebol, que eu sempre admirei, sempre gostei. Então, uniu-se a fome com a vontade de comer, né? E essa paixão começou logo que o senhor nasceu, né? Começou já na idade de 13, 14 anos, já começou aquela paixão que... Mas eu vinha antes, desde 11, 12, 13 anos, a gente vinha assistir os treinos do clube aqui, sempre às terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, ou sábado à tarde, porque os jogos eram aos domingos. Então, começou a se apaixonar pelo Iguaçu e comecei a minha vida junto com os jogadores, e carregando saco de material esportivo, engraxando chuteira, passando sebo na chuteira, na bola de tento. Não tinha graxa, né? Não tinha graxa, então toda semana tinha que engraxar a bola com sebo e chuteira, né? Então, eu comecei assim, a minha vida comecei assim. Uhum. Mas isso começou até talvez um pouco antes dos 13 anos, porque essa paixão pelo Iguaçu vem desde... A paixão do Iguaçu, desde que eu me conheci, desde de piada, de 6, 7 anos, já frequentava o clube. E o pai mandava? Meu pai mandava, vai lá, vamos ver os treinos, vinha junto com ele no começo, e depois, eu já te contei que a gente ia no sítio de manhã, e quando chegava 3 horas da tarde, dizia, Pipite, vai lá, vai cuidar do material do Iguaçu, né? Então aí começou aquela paixão, e de lá para diante, foi até há poucos anos atrás, né? Aí começou, aí já em 1960... O senhor ocupou todos os cargos do clube? Menos de jogador de futebol? Menos jogador e menos tesoureiro do clube. O resto eu passei por todos, porque comecei em 1960. Como é que uma pessoa pode ter paixão por futebol, um brasileiro pode ter paixão por futebol sem ter jogado? Sem ter jogado, essa que a maioria do pessoal se admira, né? Porque eu nunca joguei bola. Eu vou te contar que da idade de 13, 14, 15 anos, eu comprava a bola, nós tínhamos uma turminha que jogava bola aqui do lado da paróquia de Butetuvinha, tinha um campinho, então eu era dono da bola. Eu comprava a bola, ia lá, os meus amigos jogavam, corriam e eu ficava só assistindo. Então eu nunca joguei nem de piá. Mas não tinha interesse? Não tinha talento? Não tinha talento porque o senhor tentou jogar pelo menos? Eu tentei, mas vi que não tinha. Eu não tinha dom para isso. Era muito grosso. Era muito ruim mesmo. Então preferi, digo, eu vou ser dirigente e não vou ser jogador. Né? E até hoje, durante toda a minha vida sempre fui dirigente, comecei como diretor de futebol em 60, e já em 62, 63 já me designaram a ser o treinador da equipe, imagina. Aí a minha vida foi toda assim. Desses cargos todos que o senhor ocupou no clube, qual foi o que o senhor mais gostou? Eu gostei de todos. Agora, eu gostei, como dirigente, como diretor de futebol, a gente tem menos responsabilidade do que treinador, né? Mas eu, como era diretor de futebol e treinador... Mandava no treinador. Ninguém me derrubava aqui, né? Eu que tinha que me derrubar, né? Então não tinha problema, né? Mas o conselho não cobrava do senhor? Cobrava, mas era tudo meus amigos, então como eu trabalhava por amor à camisa... Foi de 1960 a 2000? A 2000. Como diretor de futebol, conselheiro, treinador, vice-presidente, presidente, eu já te falei, eu não fui tesoureiro do clube. E nesses anos todos aí, qual a marca do seu Pipite? O que o senhor deixou que isso daí é o seu Pipite? O cara olha hoje para o Iguaçu e diz, isso daí é coisa do seu Pipite. O pessoal sabe, olhando hoje as memórias que ficam, né? Os títulos que ajudei a conquistar o clube, que não foi só eu, ajuda de muitos amigos, a gente conseguia sempre arrumar uma equipe boa, então eu fui campeão muitas vezes, né? Quantas vezes? Olha, o primeiro título foi em 62,
Primeiro, eu como roupeiro, primeiro título foi em 59. Engraxador de chuteira. Em 59 nós ganhamos... Você tinha quantos anos aí? Em 59 eu tinha 24 anos, né? 24 anos. Ganhamos um título, ganhamos do Trieste, nosso rival. Principal rival. Dentro do campo do Curitiba. Quando a arquibancada do Curitiba era de madeira ainda. Foi uma festa enorme. Não, jogo exclusivo para o Iguaçu, uma principal, um domingo à tarde. 59 isso. Em 59. De lá para cá foram... De lá para cá que eu comecei a ser dirigente, campeão de 62, campeão de 63, e depois passou 64, 65, já era diretor de futebol novamente, 66, 67 na presidência do senhor Antônio Trevisan, eu era diretor esportivo, aí resolveram me entregar a equipe para me dirigir como treinador. Aí fomos campeões de 66, campeão de 67, 2 anos invicto, sem perder uma partida. Os titulares, e naquela época não era juvenil nem júnior, era aspirante. Nós fomos campeões de aspirante e titular 2 anos invicto. Então foi uma festa enorme, uma vitória memorável, porque ganhar 2 campeonatos FIA, invicto, sem perder um jogo. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, né? Não era para qualquer um. Aí depois continuou, 67, 68, 69, aí como diretor de futebol novamente, e foi indo até chegar em 70, 71. Aí em 71 já eu era diretor de futebol e vice-presidente. Eu era vice do Oreste Luca. Aí eu assumi a presidência em fim de 72. Aí que fomos campeão em 73, campeão da Taça Paraná de 73. A Taça Paraná foi o principal título na sua passagem pelo Iguaçu. O maior título que o Iguaçu teve foi a Taça Paraná de 73, né? O senhor considera esse o principal título? Eu considero porque era o de maior importância, né? O campeonato daqui regional é normal. E a Taça Paraná é um campeonato que disputava somente os campeões das ligas, né? Como é que foi esse jogo, seu Pepito? O senhor lembra direitinho dele? Me lembro muito bem. Nós jogamos o primeiro jogo aqui em casa, ganhamos o jogo de 2-1. Nós fomos jogar em Cambará pelo empate, nós jogamos pelo empate, Municipal de Cambará. Aí jogamos lá, uma tarde chuvosa, um temporal, uma chuva que dava em mim, inclusive o vestiário do estádio municipal lá era só lama, uma tristeza, chuva. Aí jogamos lá, primeiro tempo, terminou o jogo de 0-0. Jogava por esse resultado? Nós jogávamos pelo empate. Aí o Padreco estava no banco. E ele Padreco que jogou no Curitiba, chegou a ser profissional no Curitiba. Ele jogou aqui. Aí ele chegava e dizia, Pepito, me ponha que eu vou fazer 2 gols. Nós precisávamos, empatava bom, mas precisava ganhar. Aí trocamos, colocamos o Padreco, em 10 minutos ele fez os 2-0. Os 2 gols? Os 2, quando ele fez os 2 gols, aí acabou 2-0, fizemos uma festa lá, e foi, além da festa, foi uma bronca muito grande, né? Porque aquilo que a gente nunca vai esquecer, nós, como viajava, sempre com 2, 3 ônibus, nós tínhamos segurança, né? E nós tínhamos 2 policiais militares que acompanhavam sempre o Iguaçu. E aconteceu uma coisa que dificilmente acontece em campo de futebol. No transcorrer da partida, lá um torcedor que estava na arquibancada, sentado ao lado do prefeito de Cambará, ele atirou uma lata de cerveja e acertou a cabeça do bandeirinha do Pedro Salco, que hoje ainda está vivo aqui em Curitiba, paranista também. E machucou. Paranista também porque o senhor é paranista? Porque eu sou paranista. Aí, esse segurança, um sargento da Polícia Militar, viu, e ele estava dentro do campo. Ele pulou o alambrado para fora, subiu na arquibancada e o rapaz estava sentado junto com o prefeito. O prefeito não queria que ele batesse, né? Sim. E o sargento bateu no prefeito. Quebrou a cara do prefeito. Aí depois do jogo você nem imagina o que aconteceu. O Forte de Jacarezinho chegou em Cambará, prendeu todos nós, os ônibus, todo dentro do Forte de Cambará. Esse clima era típico do futebol amador. Mas era típico, porque naquela época... Isso sempre acompanhou o futebol amador. Sempre foi assim. Naquela época, você sabe, né? Ninguém queria levar desaforo para casa, né? Isso que era um negócio. Então, além da festa do título que nós conquistamos lá, essa também ficou na história, porque dificilmente vai acontecer ainda uma coisa dessa, né? Do cara estar dentro, um policial pular o alambrado
ir fora e pegar e bater no prefeito, que o prefeito não queria que ele prendesse o rapaz, né? Então você veja, nós só conseguimos sair de lá às 3 horas da manhã de segunda-feira, quando a polícia liberou nós. Chegamos segunda-feira à tarde. Aí que foram comemorar em Curitiba. Aí viemos comemorar aqui, numa festa enorme aqui, na segunda-feira à noite. Voltando a essa história do Padreco, por exemplo, além do Padreco, quem mais o Iguaçu revelou para o futebol profissional? Não, o Padreco não revelou, o Padreco veio encerrar a carreira aqui, né? Porque ele foi primeiro jogador. Ele era do Paranavaí, veio para o Curitiba, tá. Do Curitiba ele foi jogar. Mas teve esse processo inverso, não teve? De gente que o Iguaçu revelou para o futebol profissional? Tivemos muito, por exemplo, Santa Felicidade revelou muitos jogadores, né? Você veja, o Gauchinho, o Nico, o Nene, irmão do Nico também. O Nico jogou no Iguaçu? Não, jogou no Trieste. Trieste. O Joel Mendes saiu do Trieste. Criou-se aqui em Guitetuvinha, mas jogava no Trieste. O Gauchinho, o Nico, o Nene, o Walter, o Rubinho. Esses foram todos jogadores que foram revelados aqui em Santa Felicidade. E teve esse processo inverso do Padreco, então? E depois, os jogadores que iam lá, depois que deixavam, então vinham para Iguaçu. Quem, por exemplo, fez como esse veio o caminho Padreco, o Nilson Pérez, que era do Curitiba, o Goiaba, o Altair, que era do Primavera, o Leônidas do Primavera. Esses jogadores que vieram para cá. E de 59, o goleiro que foi campeão, Adir Carnieri, era goleiro do Ferroviário. Deixou de jogar lá para vir jogar no Iguaçu. O senhor falou da Taça Paraná, ela existe até hoje. Existe, até hoje existe. E por que o Iguaçu não disputa mais? Não, o Iguaçu podia até disputar, mas hoje não compensa mais, não é vantagem, porque o custo é muito alto. Naquela época era mais fácil, sabe por quê? Porque naquela época até os políticos, eles olhavam mais para o futebol amador. Nós tivemos muita ajuda, principalmente nessa Taça Paraná, nós tivemos ajuda do deputado Alfredo Golindo, da empresa Autoviação Glória. Ele cedeu os ônibus, toda a Taça Paraná, não cobrou um tostão, não cobrou nada. Então, hoje em dia você não acha mais um político que ajude a fazer isso hoje. Hoje você vai enfrentar um ônibus daqui ao norte, custa quanto não custa, né? A despesa é enorme, a estadia. Além de alimentação. Alimentação, estadia, 2 dias, ficamos 2 dias, uma noite no hotel, ida e volta. Você tem que sair um sábado de manhã, uma sexta à noite, voltar uma segunda-feira, perde dia de serviço de jogadores. Então não compensa mais hoje. Não compensa. Esse lado romântico que havia na época do futebol amador, por que não existe mais hoje? Por conta da vida que ficou moderna demais? Não, em fato mas nós aqui deixou de ter isso, como eu já te contei, a escassez de jogadores natos aqui de Santa Felicidade, né? Que quando nós tínhamos nossos jogadores daqui, então o pessoal frequentava, não tinha interesse, todo mundo queria ver o filho jogar, queria ver o neto jogar, queria ver o sobrinho jogar, um convidava o outro. Hoje não tem mais isso. Hoje a maioria tem até jogador bom, mas que não querem mais. Isso. Hoje o jogador vem de fora, então o pessoal, a torcida nossa, e não só a nossa, de todos os clubes amadores, não tem mais aquele ânimo que tinha, né? Sim. Não tem mais aquele interesse que tinha. O senhor fala jogador de fora de onde? Fora de Santa Felicidade, fora de Santa Felicidade, que vem de outros bairros, né? Mas já não tem, não é sangue daqui. Então o torcedor já chega no sábado, ele escolhe outras opções, né? Ou vai fazer uma festa, ou vai passear, ou fica lavando o carro, ou qualquer coisa. Então o futebol ficou em segundo plano agora. E esse pessoal não tem nenhum envolvimento hoje com o clube? Não, tem envolvimento. O pessoal prestigia. O pessoal vem aqui, você não vê na hora do jogo, mas vem após, vem à noite, joga um baralho. Aqui se você chega à noite, sábado, domingo, está lotado o salão nosso aqui do clube, sabe? Jogar baralho, um truque, um 3-7, uma canastra. Então lota isso aí sempre, né? O interesse saiu do gramado e veio Saiu do gramado e veio aqui, você veja, o clube joga lá, por exemplo, sábado à tarde, aqui tem 10, 15 mesas de jogos aqui dentro. O pessoal prefere jogar baralho do que assistindo o futebol. E o senhor tem hoje o envolvimento que tinha? Não, eu sinceramente já falei para você que já não sinto mais aquilo que eu sentia, né? Porque enquanto você está na luta, está no trabalho, trabalhando, você sente vontade, né? E cada vez mais. Quando eu parei, há 5 ou 6 anos atrás que eu parei, foi dificilmente me acostumar. Eu digo para você, foi dificilmente, porque 40 anos
dia e noite no clube. Trocar, e de repente trocar a vida, ficar em rotina é casa, outra, né? foi difícil. Foi Em difícil. 6 meses eu não dormi de noite. Foi difícil. Em algum momento, nesse período aí de 40 e tantos anos se dedicando ao Iguaçu, teve conflito com a família, por exemplo? Não, graças a Deus. A esposa não. cobrar, Pipete, você está mais lá no clube do que em casa? Bom, isso olha, realmente ela cobrava, mas sempre cobrava normalmente, assim, nós nunca brigamos, né? Ela sabia que eu gostava, eu só fazia isso. Mas o senhor reconhece que eu se dedicou mais ao clube do que a me família? dediquei mais ao clube do que a família, toda a vida. Ela só foi... Ela sempre fala que meus filhos eram pequenos, na praia eles iam com os tios, com os primos. Comigo era difícil, né? Porque fim de semana a gente tinha um compromisso aqui. Então era difícil. Então por isso que até hoje, de vez em quando, ela me cobra ainda, né? Mas a gente tem que tolerar, aceitar, dizer que estava certo, né? Que ela tinha razão, mas, né? Então o senhor ficou 6 meses assim que parou, se difícil. debatendo lá se acostumar foi com a difícil. história de ter que Nossa, se convencer mãe de do que céu. estava Olha, parando. eu não sei como é que não me deu depressão até, né? Porque foi difícil. O senhor tinha uma outra atividade, não? Não tinha. Não, eu acostumei. De repente parou. De repente parei. De repente parei e disse, não quero mais, pronto. Né? E hoje o senhor faz o quê? Hoje eu assisto o jogo do Paraná, do Iguaçu. O senhor não perde um jogo do Iguaçu? Não, eu vou dizer. Ou não perde um jogo do Paraná? Do Paraná Não, eu prefiro assistir o Paraná do que o clube hoje. Ah, é? Hoje, né? Porque hoje o clube não está disputando, né? Então, mas quando o Iguaçu este ano jogava todo sábado, o Iguaçu foi desclassificado, né? desclassificado. Primeira fase. Eu assisti todos os jogos do Iguaçu, né? Todos. E quando tem jogo do Iguaçu e do Paraná, como é que o senhor faz? Se o Paraná No joga... mesmo momento? Eu vou no Paraná. Sábado à tarde, por exemplo? Vou ao Paraná. Vou ao Paraná porque o Iguaçu eu tenho outra oportunidade de ver no outro semana. Antigamente só não fazia isso? Não, antigamente não, porque tinha compromisso. Tinha que ficar aqui, né? Tinha que ficar aqui. Então eu tinha que cumprir a minha obrigação e hoje estou livre. Então a gente estando livre escolhe as opções, né? O senhor acha que hoje o que está faltando é justamente esse envolvimento que o senhor tinha? Do pessoal que está comandando o clube? Outra coisa, se envolver mais... naquela época a gente estava envolvido aqui, e muita gente envolvida, muitos amigos meus aqui. Depois que eu desisti, muitos amigos meus desistiram também. Então não vieram mais ao clube. Então, porque o Iguaçu na sua vida é uma herança que veio da família. Veio da família. Seu avô, seu pai. Claro. Hoje você sabe por quê? Porque naquela época... O senhor passou para o seu filho. Naquela época, a vida dos iguaçuanos era dentro do clube. Hoje não. Hoje tem muitas opções, né? Naquela época o pessoal saía de casa, todo mundo sabia sair de casa e vir no Iguaçu. Hoje não. Hoje tem um monte de opções, né? Hoje tem, eu por exemplo frequento aqui em Santa Felicidade 7, 8, 10 pontos, bares de amigos, né? Então onde a gente vai, encontra todos os amigos que a gente tinha aqui dentro do clube. Então por isso que hoje em qualquer lugar que a gente vá, encontra amigos, né? No tempo era só aqui. Por isso que de vez em quando a gente esquece de vir aqui, porque a gente vai para qualquer outro lugar e encontra os meus amigos, né? Ou seja, o Iguaçu... todos iguaçuanos, né? Todos iguaçuanos. Tomou conta de Santa Felicidade, você não veja, passou a ser você veja, restrito a um espaço, tem a sede social. Tem um bar do lado da minha casa, dos meus parentes lá, que o pessoal chega à tarde, o pessoal está tudo lá. Então, toda tarde jogamos canastra lá. E todo o pessoal que frequentava o clube. O Iguaçu. Hoje está lá naquele bar. Outra grande parte, na lanchonete Ventania, no posto Ventania, você vai aos domingos de manhã lá, só o pessoal do Iguaçu que está lá. Então, onde a gente vai, encontra os amigos hoje, né? E naquela época não era só aqui. Seu Pipete, sobre esse envolvimento familiar, sobre esta rivalidade que existia nas décadas de 50, 60 e 70 com o Trieste, eu quero conversar com o senhor no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia.
Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com José Tualdo Sobrinho. Para quem não conhece, o seu Pipite, que dedicou 40 anos da sua vida ao Iguaçu. Quando é que começou essa rivalidade, seu Pipite, entre Iguaçu e Trieste? Quando foi que o senhor percebeu que tinha um inimigo do lado de lá? Bom, essa rivalidade é desde a fundação do Iguaçu e do Trieste, né? Você veja que o Iguaçu foi fundado em 1919 e o Trieste poucos anos depois. O Trieste veio depois. Veio depois. Mas você veja que já naquela época, assim quanto os mais antigos, eu ouvi falar há muito tempo que o Trieste existiu porque o presidente de obra, fundador do Trieste, falecido hoje, meu amigo José Ferro, ele era iguaçuano. Ele jogava aqui, ele treinava aqui, e houve uma briga entre ele e o nosso patrono, o fundador do Iguaçu, Egídio Petrobelli. Brigaram os dois. E o José Ferro falou, então eu vou embora daqui. Eu vou montar o Trieste e depois eu vou voltar e te ganhar aqui de você. Aí começou aquela guerra. E já foi o começo. E foi espalhando, aumentando cada vez mais, né? Cada vez mais. Aí essa rivalidade entre as famílias do Iguaçu e as famílias do Trieste. O começo foi fundador, a família Ferro do Trieste e Petrobelli do Iguaçu. E aí começou. E aquilo que ele falou, poucos anos depois, Trieste veio jogar aqui e ganhou do Iguaçu mesmo. E ganhou a cerveja, né? Ele falou. Isso foi quando? Essa primeira vitória? Foi lá por 1950, mais ou menos, né? 50, 51. Naquela época, primeiro jogo Iguaçu e Trieste. Você lembra disso? Me lembro bem. 1-0 para o Trieste. E o que o senhor sentiu naquele momento? Eu senti, naquela época, eu me desesperei, porque aquela vez a gente chorava. Isso não pode acontecer. Chorava porque não podia acontecer. Parece que estou vendo hoje. Imagina isso há 55 anos atrás, né? Um pênalti, o nosso zagueiro, o Antônio Budella, era lateral direito, e ele deu com a bola na mão dentro da área, pênalti. E quem jogava para o Trieste, o Viana, ex-atlético, um dos maiores jogadores que o Atlético teve, Toco, Vasquito jogavam para o Trieste naquela época, imagina. E o Vasquito fez o gol de pênalti. Veja que há 55 anos parece que eu estou vendo aquele lance ainda, né? E aí começou. Aquilo, aqui não cabia, lotou o estádio de Iguaçu naquela época, imagina. Com torcedores do Trieste também. Do Iguaçu, né? Naquela época as torcidas tinham que ser divididas, né? Dividia, fazia uma cerca do lado, torcida do Trieste por um lado e torcida do Iguaçu do outro. Tamanha era a rivalidade que tinha. Isso no primeiro jogo já? Isso, eu sou livre. Aquilo foi cada vez mais, né? Cada vez mais. Você veja que nós aqui de Butetuvinha, você veja, eu, por exemplo, a minha família do meu pai toda do Iguaçu. Família de minha mãe, todo Trieste. Família Cumã. Tem tudo Trieste, tudo Trieste. E imagina só. Era isso no almoço de domingo, por exemplo? Não, mas nós almoçava aqui, eles almoçavam lá, né? A gente não podia ir lá pro lado do Trieste. Porque dizia assim, nós aqui, naquela época o Iguaçu Mas na família, como é que era isso? Não, nós entre nós aqui, só que... Essa rivalidade... Olha, quem ia na casa do meu avô e meus tios era só minha mãe. Meu pai não ia, eu também não ia. E eles também não vinham visitar nós. Não vinha. Você imagina só, né? Aquilo era... Naquela época não se tinha contato entre parentes. Não tinha. Não tinha mesmo. A gente não se dava mesmo, né? Não se dava. Era inimigo. Era inimigo mesmo, era inimigo. Então, você veja que eu não ia visitar, eles não vinham. E não só da minha família, todas as famílias daqui, né? Todas daqui. Você veja que naquela época, um rapaz de Butetuvinha não podia namorar uma moça do Trieste. De jeito apanhava, nenhum. apanhava. Nem pensar. De lá, viesse para cá, apanhava. Ou o rapaz vinha, como aconteceu, mas virar Iguaçu. Então, agora imagina para reconhecer esse namoro. Né? E como aconteceu, escondido por algum tempo. E como aconteceu, o rapaz daqui, para casar, teve que virar Trieste. Tem que virar Trieste, porque senão não podia conviver com a família, né? Você veja que coisa, né? Então, naquela época era assim, o apelido nosso de Iguaçu era peixe podre. Peixe podre. O pessoal de Iguaçu era chamado de peixe podre. E o Trieste, isso já é um apelido que veio, porque geralmente a família da minha mãe era tudo magro, né? Então, como o apelido do pessoal do Trieste era bacalhau.
Então, os bacalhau e os peixes podres. Aquilo era coisa que, a rivalidade, então, nós era chamado de peixe podre e nós chamávamos ele de bacalhau. Até hoje ainda existe. Ainda hoje ainda existe, né? Mas de vez em quando, assim, brincadeira, a gente chega assim no recinto, que tem bastante... Mas o casamento já é permitido. Não, hoje acabou tudo. Hoje não existe mais nada, né? Hoje você veja uma coisa, naquela época, o pessoal do Trieste era os maiores inimigos meus. Hoje eles são os maiores amigos meus. É mesmo? Você Hoje veja já que é coisa. permitido. Hoje é permitido. O pessoal que mais me odiava naquela época, hoje são meus grandes amigos. E quando o senhor senta numa mesa para conversar com eles sobre esses tempos aí? Brinca, conta piada, dá risada, né? A gente chega a dizer, mas que nenhum palhaçada que era ranço naquela dessa época, né? A gente era bobo naquela época, brigava por causa disso, por causa daquilo. Era isso. Hoje a gente comenta isso, né? Mas naquela época a gente achava que era uma grande coisa, né? Brigar, destratar um outro do nome feio. Hoje não existe mais isso. Né? Como é que era, seu Pipite, na época, a semana do clássico de Bom, Trieste? olha, aquilo fervia, né? Onde você ia, o comentário era só Iguaçu e Trieste. Até na hora da missa, até dentro, muito pior, até dentro da igreja o pessoal comentava de Iguaçu e Trieste. E quando se encontrava, por exemplo, dentro da igreja? A torcida do Iguaçu com o torcedor do Iguaçu? Mas ali um entrava para um lado, saía para o outro, e cada um ia para um lado e pronto. Cada um ia para um lado e pronto. O senhor lembra de alguma história interessante dessa época? Eu me lembro que você veja, lá por exemplo, naquela época nós não tinha paróquia aqui, né? Então todo mundo ia na paróquia de Santa Felicidade. E de frente à igreja, os que tinham bar ali na frente, era só a família do Trieste. Então o pessoal de Iguaçu saía da missa, cada um vinha embora, vinha para Butetuvinha. Não era provocado? Ou ia porque o primeiro restaurante que existiu em Santa Felicidade foi o restaurante Iguaçu, né? Então naquela época, o dono do restaurante Iguaçu, Lando Perussi, era dirigente aqui de Iguaçu. Então o pessoal saía da igreja e vinha uns 500 metros para cá, entrava no bar dele, né? E tinha que ficar quieto. Tinha que ficar ali, tinha que ficar ali. Lá no outro bar dele ninguém entrava. Eles também não se misturavam com a gente. Entrasse, alguém ousou entrar? Entrou, já vinha ofensa, né? Apanhava, vinha ofensa. O cara, se não apanhasse, tinha que se entrasse era porque sabia que estava provocando. Ele tinha que ter dito, é melhor ouvir bobagem do que ser surdo, né? E ficar quieto, né? E ficar quieto, porque era assim a coisa. Era assim. E foi muitos anos, né? Isso foi até uns 10 anos atrás, 15 anos. Depois de lá para cá, hoje nós jogamos com o Trieste aqui esses dias, inclusive até muito feio. Não tinha nem a nossa torcida nem a deles. Então, não precisava brigar, mas não precisava brigar. As torcidas pelo menos ia, né? Frequentava. E hoje ninguém mais frequenta. Você vai no jogo do Trieste, não tem quase ninguém. Vem assistir Iguaçu, é a mesma coisa. Então, acabou a rivalidade, acabou tudo. Acabou tudo. Hoje, o que o senhor pensa sobre isso? O que eu penso? Uma pena? Em partes é uma pena. Mas em parte eu acho assim que é uma virtude, porque hoje você vai lá tranquilo, eles vêm tranquilos, se encontram em toda parte, todo mundo é amigo hoje. Deve ser civilizadamente. Civilizadamente, porque naquela época você acontecesse de ter que visitar alguém lá no bairro deles, era um perigo. E eles viram aqui, era a mesma coisa. Você veja, eles sofriam mais naquela época, sabe por quê? Porque naquela época, aqui em Santa Felicidade, a maioria, quem não trabalhava em frigorífico, ia no sítio, né? E o sítio, o pessoal do Trieste tinha que passar em Butetuvinha. A única saída para o Campo Magro era aqui. Você só imagine passar aqui depois da manhã e segunda à tarde, quando voltavam, passar aqui na avenida, aqui em Butetuvinha, na Manoeli. Olha o bacalhau. Sabe o que eles faziam? Eles penduravam o bacalhau na janela, assim. Era provocação que esses caras, nós comentamos sempre, o que o pessoal do Trieste passou naquela época, sofreram, porque eles tinham que passar aqui. Quando vinha a carroça, sabe, ia 4, 5 pessoas na carroça, foguete, bacalhau pendurado, era tudo aquilo, você veja, né? Era festa. Naquela época o povo se divertia assim, mas acho que era muita ignorância também, né? Sim, claro, não precisava chegar assim também, né? Eu estava me contando, por exemplo, que tinha torcida feminina se sapeando. Nossa, mãe do céu, quantas brigas! Uma vez em Iguaçu Trieste, no campo do Trieste, aquilo foi um rolo, eu acho, ainda devo ter aquela revista Paraná Esporte. Saiu no Brasil inteiro depois aqui, as brigas de mulher, 4, 5 mulheres se arrolando, se arrancando os cabelos com os guarda-chuva,
Saiu até naquela revista, naquela época, né? Imagina. Então, era divertido. Sabe? Era divertido. O pessoal de fora, de Curitiba, dos outros bairros, e não via o dia que jogasse Iguaçu e Trieste para vir ver as brigas. Então, você veja, né? A gente servia de bobo alegre para os outros, né? Porque eles vinham para ver as broncas, as brigas das mulheradas aqui, né? Vinha se divertir com vinha se divertir com o povo. pega. Aí que está o negócio. Então, eu acho muito melhor hoje, embora que a frequência seja mínima nos campos, mas pelo menos hoje não tem mais essas brigas, não tem mais essas broncas, né? Principalmente entre família, entre irmãos, aconteceu uma época, 2 irmãos, um de Iguaçu e um do Trieste, um jogo do Iguaçu decidindo no campo do Atlético. Um irmão pegou uma bicicleta e carcou na cabeça, ele fez uma cangaia de uma bicicleta no outro irmão dele, por causa da rivalidade entre Iguaçu e Trieste. 2 irmãos, mas nunca esqueço aquela também. Bem do lado onde tinha os pinheiros, nos fundos do Atlético lá. Ele pegou uma bicicleta e carcou na cabeça do irmão dele. Imagina só, por causa do futebol, né? Sim. Então, Seu Pipite, em 1982 tem uma passagem triste aí na história do Iguaçu, que foi um vendaval que acabou com boa parte da história do clube. Isso infelizmente aconteceu no dia 27 de junho. Troféus, fotos, 1982, às 3 horas da manhã, quando estava sendo realizada uma festa junina aqui no salão, e veio o temporal, um tufão, e destruiu parte da sociedade. O prejuízo foi enorme. Só na frente do clube foi 11 automóveis esmagados. Aqui embaixo do bosque, mais uma porção, as árvores caíram em cima. Acabou o teto da sociedade, a secretaria foi embora, os troféus que nós tínhamos foram tudo embora, diplomas, quadros que tinha, foi tudo embora. O estádio, o alambrado, você veja que o vestiário, a armação do vestiário sumiu. E essa da secretaria onde estamos hoje também desapareceu. Até as traves de ferro do campo, o vento conseguiu, a redemoinho conseguiu enrolar, entortar elas. Tu imagina a força que veio, né? Naquela hora foi um desespero. Eu me desesperei porque eu digo, nunca mais na vida vamos recuperar o clube. Perdeu muita coisa. Perdeu quase tudo. Quase tudo. Importante. Tudo. Da Taça Paraná, por exemplo. Tudo, porque nós tínhamos tudo. Não tem mais. Não, tem algum pedaço, algum troféu meio velho ainda que existe ali, mas o resto foi demolido tudo. E aí começou, graças depois à ajuda, o povo se uniu, os empresários da colônia, e nós tínhamos um empresário que era muito amigo nosso, o Cavalieri, tinha uma loja de material de construção em Santa Felicidade, e ele foi o primeiro passo, ele mais Germano Francischini, a diretoria, aí se reuniu 200 pessoas. O que vamos começar a fazer? Vamos começar a limpar tudo primeiro, né? Ver o que sobrou. Ver o que sobrou. Aí, e você veja a surpresa de tudo, 6 meses depois, foi inaugurado tudo novo. 6 meses com a depois. ajuda da comunidade, do povo, dos empresários da colônia, 6 meses depois ficou tudo novo. Em 1982, nesse acidente, ainda havia essa rivalidade com o Trieste? Havia ainda não tanto, mas ainda havia. E o que se comentou do Mas lado de comentou, lá? o pessoal de Trieste lamentaram muito, viu? Porque aqui vieram, a maioria veio aqui e ficaram tristes também. Teve né? gente que se propôs em ajudar? Teve, inclusive teve gente do Trieste que veio ajudar, sim, veio. Mesmo com a rivalidade? Veio com a rivalidade, mas veio. Então, e de lá para cá que parece que abriu um novo horizonte. Sabe, o vendaval tem a vida veio abrir um novo horizonte, aí terminou as rixas, as rivalidades. Foi um marco aí para acabar, foi um marco importante. A briga que existia. A briga. E graças a Deus o clube ficou melhor do que estava. Que antes era um clube velho e hoje é um clube novo. Mas sem torcida. Infelizmente. Sem o apoio do povo agora, né? Você veja só. Aquilo acho que foi a última vez que o povo se uniu para ajudar o clube, né? O senhor não vê um caminho novo para o futebol amador? Eu não vejo horizonte nenhum. Eu não vejo porque você veja que o futebol amador, os clubes estão desistindo, né? Veja, eu me lembro há 30 anos atrás, 40 anos atrás, cada quadra tinha um campo de futebol em Curitiba, né? Hoje onde é que você vê? Não tem mais, né? Não existe mais. Hoje, onde é a Praça 29, hoje era o Puti. Onde é a Praça do Atlético era o 5 de Maio. Onde é a Praça do Paraná Clube era o Guaíra. Veja, né? E o Bacaxiri, que acabou, Primavera, que acabou, o Rosenal acabou, não saiu o Krieger.
Então, e cada ano vai terminando. E surgindo o clube não surge mais, né? É difícil, né? É difícil. Então, a tendência, o futebol amador é terminar. Acabar mesmo. O que vai acontecer? Vai ficar um semi-profissional. Um clube social? Ou um semi-profissional, o clube que mais tem condições, vai começar. E o Trieste vive também a mesma situação? Não, o Trieste hoje, felizmente para o Trieste, eles estão montados, né? Hoje é Estival de Alimento que está patrocinando. A situação do Trieste é outra? É outra. Estão construindo ginásio, piscina, arquibancada. Isso tem reflexo no futebol também? Tem, porque ele já ajuda muito, né? Você veja... A última partida entre Iguaçu e Trieste foi... O Trieste ganhou de 4-0 de Iguaçu. 4-0. O time do Trieste é uma seleção. Eles montaram... Veja quem que eles têm. Eles têm o Guilherme, que foi do Paraná, que foi do São Paulo. Eles têm o Dinelson, que foi do Paraná. O Arceuzinho. Eles têm 7, 8 ex-profissionais. Ganhando 500... Mas aí com 500, a ajuda ganhando da 500 iniciativa privada? A Estival de Alimento, pelo que eu sei, eles ajudam em R$9.000 por mês o clube do Trieste. R$9.000 que são muito bem-vindos e que seriam muito bem-vindos aqui ao Iguaçu também. Imagine, se tivesse um patrocinador candidato desse, a isso. E você veja que eles hoje estão lá, eles já têm campo de treinamento, eles têm escola de futebol, eles têm tudo, né? Eles têm concentração, o hotel deles, tudo já, né? Então eu acho que o nome do Trieste vai ficar muito grande, embora que não sei se futuramente vai ser do Trieste, porque o Alimento Estival diz que tem um contrato de 20 anos lá. Tomara que depois dos 20 anos volte a ser o Trieste dono novamente, né? Tomara que seja isso, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Tá porque certo. o cara que vai investir muito dinheiro no clube assim, e vai querer o retorno também depois, né? Vai querer, tenho certeza disso. E eles vão gastar muito dinheiro lá, né? Porque você veja arquibancada, piscina térmica, ginásio, restaurante, hotel para concentração, tudo. Então vão gastar muito dinheiro. Seu Pipite, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade e disponho da gente sempre. Tá ok. Estamos aqui. Obrigado. A você, obrigado pela atenção, a gente se vê por aqui. Um abraço.